iniciar a aula, nós vamos estar orando. Eu queria lembrar a igreja de estar orando pela vida do Márcio, esposo da Cineia, e continua internado. Ontem a gente teve fazendo uma visita, foi detectado um problema cardíaco sério, e ele vai passar por uma série de exames para descobrir a fonte desse problema e poder fazer o tratamento adequado. Mas assim, as informações que a família teve realmente foi um problema grave, envolvendo aí o coração. Então, vamos estar orando para Deus estar à frente, cuidando. Eu sei que o Senhor já está cuidando, mas que Ele possa ter todo o tratamento adequado em nome de Jesus. E também pela palavra dessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento de louvor, de adoração. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós queremos como igreja aqui reunida colocar a vida do Márcio no caminho da tua presença, pedir ao Senhor, a Deus, que venha estender sobre ele a tua mão, o teu cuidado, dando sabedoria aos médicos que estão tratando da saúde dele, para que, ó Deus, o Senhor esteja abençoando com restauração, com cura, com transformação. Pai, que tu possa tocar o coração dele, não apenas o físico, mas também o lado espiritual, para uma cura completa na vida do teu servo. Abençoa, fortalece toda a família, cobre com a tua paz, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós oramos. Abençoa também, ó Deus, nessa manhã o ensino da tua palavra. Eu peço ao Espírito Santo que venha nos dar revelação, nos dar discernimento, nos trazer entendimento da palavra do Senhor para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para que nossa vida seja a cada dia mais, ó Deus, parecida com a vida do teu Filho Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. É a primeira aula, nós estamos aí com o propósito de estudar a vida de Davi. E o tema da aula, o título da aula é Davi de pastor a rei. Nós vamos fazer assim um panorama na vida de Davi, desde a sua tenra idade, daquilo que a Bíblia revela, da sua juventude no campo, quando ele cuidava de ovelhas, trabalhando para o seu próprio pai. E a gente pretende chegar até o momento em que ele passa o reino ao seu filho Salomão. Então nós vamos estar aí acompanhando sobre a vida de Davi, pastor a rei. E é interessante a gente olhar para os personagens bíblicos, não apenas conhecendo a parte histórica da vida de cada um deles, mas principalmente focando nas atitudes que eles tinham diante de Deus. Uma das coisas que eu quero focar na vida de Davi é a respeito das suas atitudes, das reações que ele tinha. A parte histórica, eu creio que todos nós aí praticamente conhecemos a história da vida de Davi. A gente sempre tem aí visto textos pregados, não tem se falado muito da vida de Davi. Mas eu queria assim que em detalhes a gente pudesse ver nas entrelinhas da palavra de Deus as reações dele como homem diante de Deus, em relação àquilo que era a vontade de Deus, como ele reagia, como ele demonstrava o amor, a adoração para Deus, porque é extremamente importante, né, a gente observar na vida de Davi e trazer para a nossa vida, porque o próprio Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. Então eu fico pensando, bom, se Davi foi um homem segundo o coração de Deus, alguma coisa eu tenho que aprender com a vida de Davi. E a Bíblia, amados, ela é tão tremenda que ela mostra as virtudes da vida de Davi, ela apresenta as virtudes de Davi sem esconder os seus pecados. Ela não omite as fraquezas da vida de Davi. É a palavra de Deus, aliás, nenhum dos homens e mulheres que serviram ao Senhor, daqueles em que a Bíblia abriu a vida, que Deus revelou partes da vida desses homens e mulheres, Deus nunca escondeu a limitação humana. E isso só para nós já é uma grande lição.
porque é impossível nós escondermos a nossa limitação humana diante de Deus. Ontem a missionária, a esposa do pastor Rui, entre a pregação dela, ela falou algumas coisas assim que me tocaram no fundo. Uma delas é o sentido de que nós não podemos esperar perfeição para servir a Deus. Se você tem um chamado para missões, para o campo, na tua própria igreja, é impossível você esperar, não, agora eu estou pronto. Não vai chegar esse momento. Nós nunca vamos estar perfeitos. Mas Deus nos usa naquilo que não somos. Foi assim com Abraão, que ela enfatizou ontem, né? Enfatizou sobre a vida de Abraão. Abraão não foi um homem perfeito de maneira alguma. Apesar de ter sido um dos heróis da fé, talvez o maior, a gente não tem como comparar, mas Abraão foi um dos maiores da fé. A Bíblia não esconde. Ele mentiu, ele colocou a esposa a risco, né, de ser tomada pelo rei. Então houve muitas falhas, mas nem por isso, né, Deus deixou de usá-lo, porque Deus conhecia o coração e o desejo fiel de servir. Então nós vamos ver no decorrer do estudo da vida de Davi como Deus observava o coração, como Deus estava olhando o íntimo do ser humano. A própria escolha dele dentro dos 8 filhos de Jessé, Deus deixa claro: olha, eu não olho como o homem vê, não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então são essas coisas que eu gostaria que o Espírito nos desse capacidade, entendimento, para a gente ver, mas o que tinha no coração de Davi, né, que Deus amava tanto? Será que tem também no meu? Será que eu posso encontrar no meu algumas qualidades, algumas nuances da vida de Davi, da minha vida? Então esse sim é o objetivo principal da aula. Logicamente nós vamos acompanhar a parte histórica, mas um foco voltado para essa atitude de caráter, para a reação, quando ele era, por exemplo, acusado pelo profeta: olha, você que fez esse pecado, você é essa pessoa. A reação que ele tinha diante daquilo. Então eu vejo que isso é algo importante para a nossa alma, porque nós estamos aí no dia a dia enfrentando situações diversas, somos humilhados, acusados, às vezes iramos. Então qual que é a nossa reação? Como nós reagimos quando uma situação vem de encontro? Será que a gente tem reagido à semelhança de Davi? Quando nós confrontamos com o nosso pecado, será que a gente faz que nem Saúl, aponta o dedo ao povo? Fui eu. Ah, mas você demorou, né, usando Samuel. Ou será que a gente faz como Davi? Olha, peguei como o Senhor. Então são esses pequenos detalhes que a gente vai querer estar analisando na história de Davi. Amém? E eu deixo assim toda a liberdade para os irmãos fazerem comentários. Só dar um sinalzinho, levantar a mão, se quiser falar, fazer uma pergunta, fazer uma acréscimo. De repente, eu estou dando a aula aqui, mas você tem uma revelação do Espírito aí. Você sente no seu coração que você precisa falar alguma coisa da vida de Davi que talvez eu não tenha percebido. Então isso é algo muito bonito dentro de uma aula, né? O Espírito vai tocando, vai falando, vai mostrando. Amém? Vou começar com uma pergunta, né? A gente vive falando que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe aonde está isso na Bíblia? Exatamente quando usa essas palavras, né? Há 2 situações na Bíblia, 2 versículos que dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um deles você só vai encontrar em algumas traduções da Bíblia, e o outro, praticamente em todas as outras traduções, você vai ver dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Alguém conhece? Vou lançar um desafio aí.
já passou aí, lembra de cabeça. Pelo menos o livro, não precisa achar o versículo não, pelo menos o livro. 1 Samuel 2:35. André, 1 Samuel 2:35. 2:35. Deixa eu ver aqui. Lê pra gente, André. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Amém. Essa é a primeira referência na Bíblia, e é uma referência profética. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Aqui Deus estava falando que Ele levantaria um sacerdote fiel, que procederia segundo o coração dele. E Deus havia acabado de julgar a casa de Eli por causa dos pecados de Eli e seus filhos, a negligência do pai e a profanação dos filhos. E Deus dá essa palavra que viria um sacerdote. Davi, ele não foi apenas rei, mas ele teve também, em várias passagens, a atitude sacerdotal. E essa é uma profecia também de dupla referência, porque além de Davi, ela vai mais longe, se referindo a Jesus Cristo. O Senhor levantaria um sacerdote fiel, segundo o seu coração. E a vida de Davi é tão importante, porque ele tipifica Jesus em várias situações. Há várias situações em que Davi, ele tipifica Jesus Cristo. Então, isso se torna algo assim, tremendamente importante. Começando pela própria profissão dele de ser pastor de ovelhas. Então a vida de Davi, em muitas circunstâncias, ela tipifica a Jesus. Então esse realmente é o primeiro versículo na Bíblia que faz uma referência a Davi, sem ainda citar o seu nome. Não chega a citar o nome de Davi. Quem sabe o que significa o nome de Davi? Essa é fácil, hein? Amado. Aí, Lúcio, você tem um amado. Davi, a palavra, o nome Davi significa amado, né? Ele tem uma origem no hebraico, né? Com o significado de amado. Então veja que até o nome era uma escolha de Deus. Dos 8 filhos de Jessé, esse era o amado. Era o especial. Deus é assim, amado. Deus, ele parece que escolhe alguns, né? Será que não pode usar a palavra parece? Eu creio que Deus, ele escolhe realmente alguns, né? A gente tem exemplos aí de Paulo, de Jeremias, que diz que Deus escolheu antes deles serem sequer concebidos. Então, Davi era o amado. O apóstolo Paulo, ele faz uma referência a Davi em Atos 13:22. Esse é um versículo onde na maioria das Bíblias é conhecido que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Vamos pedir para o Mateus ler para a gente, Atos 13:22. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está aí, Paulo, fazendo uma pregação, ele mostra, né, ele fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muitos conhecem só essa passagem se referindo a Davi como homem segundo o coração de Deus, porque a outra passagem a qual Paulo está fazendo referência é 1 Samuel 13:14. E essa passagem nem toda a Bíblia usa a mesma tradução, a mesma palavra. Então, Atos 13:22 é uma referência a 1 Samuel 13:14. Vou pedir para a Arta ler para a gente. 1 Samuel 13, versículo 14. Vamos ver como está a tradução dela.
Amém. A tradução da Adam é a tradução mais fiel ao original. Quem tem esse versículo usando outra palavra que não aparece segundo o seu coração, que fala que lhe agrada? A Lúcia, depois o Márcio Pedro. Pode ver. Já agora não resistirá o teu medo. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o Senhor te ordenou. Do Márcio está igual? A maioria das traduções, a revista atualizada, ela cita um homem que lhe agrada. Mas a gente vai vendo como que no original, as traduções mais modernas, às vezes elas vão ficando mais rasas no sentido, né? Porque a tradução fiel e corrigida, ela diz um homem segundo o coração de Deus. Então há uma semelhança, um homem que agrada, um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente olha a palavra um homem segundo o coração de Deus, a gente entende que é mais profundo, né? Parece que ela vai além, né, do que simplesmente dizer um homem que me agrada, né? Então, isso que a gente tem assim, sempre que está levando em consideração. Às vezes você pega uma versão da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, ou a NVI, nova versão internacional. É bom você ter até essas versões, mas sempre comparando com uma versão mais fiel. É difícil um pouco de encontrar a versão fiel e corrigida. Foi a primeira tradução do Ferreira de Almeida para a língua portuguesa. Ela tem umas palavras antigas, bem antiquadas, né? Mas ela ainda assim ela é mais próxima dos originais. Acaba ficando uma versão que não é tão adotada pelas igrejas, porque ela usa ainda muitas palavras do português lá de 1920, 30, coisas, né? Mancebos, né? Em vez de jovens. Então as palavras assim, já estão bem fora da época. Mas ela é mais fiel, né? A gente consegue ter assim, uma profundidade maior. Então, em duas passagens, né? Mais o versículo que o André leu, nós vemos que a Bíblia própria, a revelação de Deus, trata Davi como um homem segundo o seu coração. Para a gente começar a história de Davi, a gente precisa voltar um pouquinho e falar um pouco sobre Saul, sobre o povo de Israel. Desde quando o Senhor tirou a nação de Israel, que ainda não era nação do Egito, era uma multidão de escravos, uma multidão que vivia praticamente muito mais no costume pagão do Egito do que na própria obediência àquilo que Moisés, aquilo que provinha dos patriarcas. Então nós vemos que Deus pega um povo que ele levou para o Egito, que cresceu e multiplicou ali, que ali aquele povo desenvolveu, e chegou num dado momento aquele povo passou a adotar os costumes da nação egípcia, que era uma nação pagã. E quando Deus levanta Moisés como libertador, o que é que acontece? É preciso entregar para aquele povo normas de conduta, lei, para que aquele povo pudesse começar a se civilizar, vamos dizer assim. Por que, por exemplo, Moisés coloca algumas leis que para nós são até absurdas? Olha, ensina o povo a cobrir as necessidades naturais depois que faz. Porque aquele povo não tinha noção de higiene. Ele ensina, ele diz ao povo: olha, é pecado relação sexual homem com homem, mulher com mulher, fora do natural. Por quê? Porque existia. A bestialidade, a relação com animais, é abominável a Deus. Por que Moisés ensina isso? Porque eles praticavam. Eram coisas que vinham do paganismo do Egito. Então, amados, a gente olha para isso e vê Moisés estabelecendo as leis. E durante um bom tempo, Deus conduz aquele povo num sistema governamental teocrático. Ou seja, Deus estabelecia, levantava ali um líder, começou com Moisés, seguiu mais à frente. Deus levanta a partir da família de Arão um sacerdócio para orientar aquele povo. Chega a família de Eli,
nós lemos aí no versículo do texto de 1 Samuel, capítulo 2, a família de Eli, ela peca contra o sacerdócio. Os filhos de Eli não têm condições de herdar o sacerdócio. Deus levanta Samuel. Começa ali um período de direção para o povo. Samuel, ele era profeta, sacerdote, governante, juiz. Nós não falamos do período de juízes, mas durante aquele período de juízes, Deus levantava homens e também mulheres que foram usados para dar direção, para fazer o povo obedecer, ter uma lei, ter uma regra. E assim a história foi durante muito tempo. Deus dirigindo o povo num governo teocrático, levantava alguém para conduzir o povo. E Samuel foi o último dos juízes, até que o povo resolve que desejava ser como as outras nações. Nós queremos um rei como as outras nações. E isso já havia sido profetizado no Deuteronômio, que um dia eles pediriam um rei. E aí Samuel se sente rejeitado, e Deus fala para Samuel: olha, não é vocês que eles estão rejeitando, é a mim. Eles querem um rei, eles querem ser governados como os outros povos, como as outras nações. E Deus permite. Olha que interessante, não era a vontade ou o propósito de Deus, mas Deus dá permissão para que então o povo de Israel escolhesse um rei para si. Eles queriam ser como as outras nações. Aquilo estava tão forte no coração deles, que eles reuniram os anciãos, os principais líderes das tribos de Israel. Eles vão até Moisés, até Samuel, eles reclamam dos filhos de Samuel: os seus filhos não servem, seus filhos não são segundo você é. De fato, os filhos de Samuel, eles também estavam aí prevaricando contra o sacerdócio, aceitando suborno, a semelhança dos filhos de Eli. Então, mas isso era com Deus, Se os filhos de Samuel não serviam, Deus levantaria outros, para dar continuidade àquele governo que ele havia estabelecido. Mas antes dessa passagem, eu não me lembro aonde, mas tem uma descrição que é colocada que Deus tinha o propósito de levantar rei, não tinha? Deus tinha um propósito de levantar um reino, porque eu me lembro que eu não me lembro a passagem, agora que eu também não estou com a concordância bíblica para eu poder procurar. É descrito as características do rei que deveria ser levantado. Primeiro, esse rei tinha que ser escolhido e ungido por Deus. Tinha algumas questões do reinado em si. Ele não deveria ter muitas esposas, não deveria guardar muitos, digamos assim, cavalos. Aí em Deuteronômio, a passagem, eu não marquei aqui, mas ele é o texto em que Deus, inclusive, revela que o povo pediria um rei. Isso, então... Deus fala como deveria ser. Não deveria buscar cavalos, confiar em exércitos. Eu só vou trazer na próxima aula. Então, eu não anotei esse texto. Eu cheguei a ver em casa, quando citava que o povo pediria a mesma passagem. Então, era propósito de Deus levantar um rei. Mas sim, aí partiria dele. A grande dificuldade que surgiu... partiria de Deus. E essa foi a dificuldade, Talvez não era a hora, Talvez ainda não era. Está em Deuteronômio 17, 14 em diante. Isso, pode ler nesse versículo. Deuteronômio 17, 14 em diante. Quando entrares na terra, te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja de entre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. E aí os versículos seguintes falam a respeito disso. Essa passagem é uma passagem profética, Deus estabeleceria um dia, eu creio, amados, que o povo aqui precipitou, que ainda não era exatamente o momento, mas houve uma permissão de Deus. O interessante é que, apesar de Deus escolher Saul, indicar Saul, ele era uma indicação que batia com a vontade do povo. Por que Saul? Saul era da tribo de Benjamim,
Saul vinha de uma família rica, o pai de Saul ele tinha rebanhos e não poucos, né? Então a família de Saul era uma família que, apesar de ser uma das menores tribos de Israel, era uma família vistosa, né? Lembra quando o Brasil elegeu o Collor de Mello? Alguns são dessa época, eu era, mas eu não votei nele. Foi a primeira eleição que eu votei no Lula, quando o Lula ainda era, né, metalúrgico. Mas uma das coisas que fez o Brasil eleger o Collor de Mello era o seu status, a sua beleza física, né? As mulheres ficavam encantadas, né? Um presidente jovem, bonitão, alegre, né? Levava a fachada de caçador de marajás, um homem alto, vistoso, né? Saul não era muito diferente disso. Saul vinha de uma família nobre, uma família que tinha posses. Saul era um homem de muita boa aparência. Dentro de todo Israel ele era o mais alto, né? Ele não era um gigante, mas ele era um homem de uma boa estatura, né? Então o mais alto de Israel batia no ombro de Saul, né? Então a gente vê aí que houve uma escolha, né, uma permissão de Deus, até uma escolha de Deus para um homem que agradava o povo, né? E o reinado de Saul foi um reinado catastrófico. Saul começou bem, recebeu o Espírito de Deus para dirigir. Olha o favor de Deus, né? Saul foi ungido com o Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo. Mas depois, em duas atitudes, né, de desobediência a Deus, Deus simplesmente retirou o Espírito de Saul e deixou Saul seguir pela própria vontade, né? Isso é terrível, né? Deus simplesmente falou: olha, você quer andar do teu jeito, então daqui para frente vai do seu jeito. Não vai ter mais o meu Espírito te dirigindo. A ação do Espírito Santo antes de Jesus enviá-lo, né, como Consolador era diferente da ação que nós conhecemos hoje. Nós cremos pela palavra de Deus que hoje, quando alguém é redimido, regenerado, nasce de novo, quando há um arrependimento sincero, quando há uma entrega da vida a Jesus, entendo Ele como Senhor, ou seja, além de eu crer nele como Salvador, agora Ele é Senhor da minha vida, eu vou dever obediência total. Quando há isso que nós chamamos de conversão verdadeira, a palavra de Deus diz que o Espírito vem e faz morada em nós. Tanto que o cântico que nós cantamos aí, né, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nada mais nos separará do amor de Cristo. Porque houve uma ligação profunda do Espírito de Deus com o nosso Espírito, a ponto do Espírito de Deus habitar-nos como templos. Então essa é a forma que Deus trata a partir da obra gloriosa de Jesus Cristo. Então nós vivemos, né, como a irmã pregou ontem, num privilégio que nem Abraão, nenhum dos homens do Antigo Testamento teve, o privilégio que nós, igreja, temos. Nós somos diretamente guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei como era a reação no passado, mas eu sei que a reação hoje, quando eu pego, eu faço algo, imediatamente já cai a ficha. Não demora 5 minutos para eu saber que eu fiz algo errado. Eu creio que os irmãos são mais ou menos assim, né? A gente acaba de fazer algo errado, né? Mas imediatamente, né? Você já para. O que eu fiz? Né? Descontrolou uma palavra, saiu uma coisa que não tinha que sair da boca, olhou de uma maneira errada para alguma coisa, né? Imediatamente, porque o Espírito está aqui. O Espírito já mostra: não, você já fez errado, né?